Vamos falar sobre métodos de integração aí de uma maneira bem rápida, né? Porque a gente já viu na aula sobre esses métodos, mas para fazer um breve resumo aí que talvez ajude ao estudo, tá? Então a primeira coisa, né, para a gente pensar na integração numérica, a gente tem que pensar em qual região a gente está fazendo a integral. Então suponha que você quer fazer a integral de uma função, você tem uma função f de x definida no intervalo AB, tá? Você tem um ponto A, um ponto B, você tem uma função de uma variável, f de x, definida nesse intervalo AB. A primeira coisa para a gente utilizar a maioria dos métodos numéricos que a gente vai ver é criar uma partição. O que é uma partição? Uma partição é quando a gente troca esse domínio contínuo aqui, né, indo do ponto A até B, para um conjunto de pontos ali dentro. Então a partição vai ser um conjunto de pontos entre A e B, que a gente vai dar um nome para eles, né? x0, x1, x2 até xn. Então aqui a gente tem n mais 1 pontos, porque começa em zero, dentro dessa partição. Como a gente já viu em aula, tem vários tipos de partição, mas a que mais vai ser usada vai ser a partição homogênea. Qual é a partição homogênea? A partição homogênea é aquela para o qual a diferença entre dois pontos consecutivos é constante. Então, se você pega x1 menos x0 dá h, x2 menos x1 dá h, x3 menos x2 dá h também, tá? Ou seja, de modo mais geral, xi mais 1 menos xi é igual a h para todo i. Qual a vantagem da partição homogênea? Que é muito fácil de construir. Então, por exemplo, do ponto x1, como é que a gente obtém o ponto x1 através de x0 e h? Então, o ponto x1 é x0 mais h. O ponto x2 é x1 mais h, mas x1 já era x0 mais h. Então dá x0 mais 2h. Usando a mesma lógica, x3 é igual a x0 mais 3h e, de modo geral, o xi é igual a x0 mais IH para todo i de 0. Bom, vale também, né? Vale de 0 até n. Bom, então dos métodos de integração que a gente tem, que a gente viu o primeiro método retângulo, aqui então tem um atrasado aqui entre parênteses, tá? Porque o tipo do método do retângulo. O que é o método retângulo? Então, ó, a gente tem a função, essa função aqui, essa linda função, tá? Então, a gente tem uma partição, que é essa partição aqui, que é esta partição, né? Esse conjunto de pontos aqui que a gente identificou. Na regra do retângulo, para cada dois pontos consecutivos, que a gente chama aí de intervalo, a gente coloca um retângulo. Então a gente está trocando, por exemplo, aqui nesta região aqui, ó, nesta região, a área abaixo da curva, nesse pedacinho entre x0 até x1, que é essa que eu pintei verde, pela área do retângulo. O retângulo avaliado aonde? Quando é atrasado, ele é avaliado no primeiro ponto da partição, tá? Então, meu retângulo vai ser avaliado em x0 aqui nesse primeiro intervalinho. No segundo intervalinho, eu vou avaliar ele aonde? Em x1, tá? Ó, porque o segundo intervalinho é formado por x1 e x2, então eu estou avaliando no primeiro. No próximo intervalinho, eu estou avaliando aonde? Em x2. Olha lá, que legal. Porque ele é formado por x2 e x3. Então, este é o atrasado. Então, quando a gente coloca para achar a integral toda, a gente soma a área do primeiro, do segundo, do terceiro, tá? Então, quando a gente faz essa soma, a gente acha esta fórmula aqui, tá bem? Então, somatório indo de 0 até n menos 1, f de xi vezes h. Tem o adiantado. Qual a diferença do atrasado para o adiantado? É que ao invés, por exemplo, no intervalo de x0 até x1, ao invés de pegar o primeiro ponto, a gente pega o segundo ponto, tá? Então aqui eu pego esse, então para esse primeiro aqui eu pego este ponto, para o segundo aqui eu pego este ponto, para o terceiro aqui eu pego este ponto e assim sucessivamente, tá? Quando a gente soma, vai dar esta fórmula aqui. Qual a diferença entre as fórmulas? Você veja que o atrasado começa em 0 e vai até n menos 1, né? Porque, ou seja, começa aqui e vai até o n menos 1, que é aqui. E o adiantado começa em 1 e vai até n, tá? A próxima regra que a gente viu foi a regra do trapézio.
Como é que é a regra do trapézio? Na regra do trapézio, a gente, ao invés de avaliar a função usando um retângulo, em cada intervalo a gente utiliza um trapézio. Então, por exemplo, no primeiro intervalo a gente troca por um trapézio. Qual a vantagem do trapézio? O trapézio, para a gente achar a altura, na verdade a gente está tomando uma média, né? Então vai ser o f de x0, o valor da função aqui, mais o f de x1, dividido por 2 vezes h, tá? Então seria mais ou menos a média aqui da altura dessa altura, para a gente achar o valor do trapézio. Uma coisa interessante aqui é que no trapézio a gente está usando uma interpolação de primeiro grau para ligar esses pontos aí, né? Uma função de primeiro grau ligando os pontos, então uma função ligando os pontos. Então basicamente a gente está usando interpolação, né? Então no primeiro intervalo vai ficar x0 mais x1 sobre 2 vezes h, no segundo intervalo f de x1 mais f de x2 dividido por 2 vezes h, no terceiro intervalo f de x2 mais f de x3 sobre, dividido por 2 vezes h, tá? E para achar a área total, a gente soma todas as áreas. Então, somo esta, mais esta, mais esta. Perceba o seguinte, que quando a gente faz a soma, por exemplo, ó, o f de x0, que é o extremo, ele aparece só no primeiro. Mas o f de x1, ele aparece no primeiro e no segundo, tá? Porque este ponto aqui, ó, ele pertence tanto a este conjunto quanto a este aqui, ou seja, o intervalo I1 e I2. Então ele vai aparecer aqui e aqui. O f de x2 também vai aparecer aqui e aqui, ó. O x3 também vai aparecer em 2. Os únicos que não vão aparecer em 2 vão ser o primeiro e o último. Então, quando a gente faz a soma total, o primeiro e o último vai ficar f de x0 mais f de xn dividido por 2. Aqui está faltando um 2. Aqui está exatamente trocado, né? E os internos, eles vão aparecer duas vezes. Então vai ficar aqui, ó, f de x1 sobre 2 mais f de x1 sobre 2, quando você soma, vai sumir o 2. Então vai somar simplesmente f de xi mais f de xi mais 1 vezes h para todos os termos interiores. Então aqui são aqueles termos que estão interiores, aqui são extremos, a gente separa. Bom, então a gente viu. Um outro comentário aqui que vale a pena é o seguinte: a regra do trapézio é a média aritmética simples entre a regra do retângulo atrasado e a regra do retângulo adiantado. Então, é legal aqui, né, que a regra, por exemplo, se a regra do retângulo atrasado ele obter uma área maior, a do adiantado vai obter uma menor do que tem que ser, tá? E a regra do trapézio, ela melhora as regras anteriores. Então, a regra do trapézio, em geral, ela é melhor que a regra do retângulo. Uma próxima regra aí é a regra do Simpson. Regra de Simpson, desculpe. Na regra de Simpson, até o nome tem aqui regra de Simpson de 3 pontos, o que é feito? Aqui a gente, ao invés de usar um conjunto de 2 pontos, a gente passa a usar um conjunto com 3 pontos. Tá? Qual a vantagem disso? Bom, com 2 pontos, o que a gente consegue? A gente consegue uma interpolação de grau 1 em cada intervalo. Usando 3 pontos, a gente melhora a interpolação. Então, por exemplo, se eu trabalhar com esse intervalo aqui, ó, este intervalo aqui, deixa eu fazer em outra cor, magenta aqui, ó, nesse intervalo, usando 3 pontos, eu consigo uma interpolação de grau 2. Olha que legal. E essa interpolação de grau 2, qual a vantagem da interpolação de grau 2? A vantagem da interpolação de grau 2 é que eu melhoro o grau do polinômio que está aproximando a função. Porque na regra do trapézio, o que eu tenho é uma reta. Na regra usando o polinômio de grau 2, eu obtenho aí uma melhor aproximação, tá? Aqui eu já vou colocar a fórmula direta, né? Porque tem uma conta grande aqui para a gente chegar nesta fórmula aqui, para a gente identificar quais são os valores efetivos. Mas a ideia por trás é o seguinte: a gente utiliza os pontos, esses 3 pontos aqui,
encontra o polinômio interpolador passando por estes pontos aqui, que corresponde às imagens daqueles pontos lá. A gente usa para isso, a gente usa Lagrange. Encontrando o polinômio interpolador através do método Lagrange, a gente integra o polinômio interpolador e a integral do polinômio interpolador aproxima a área abaixo da curva azul, tá? Fazendo isso, em cada intervalinho a gente encontra esta fórmula aqui. Então, por exemplo, no primeiro intervalinho, no primeiro conjunto aqui envolvendo os pontos x0, x1 e x2, a gente obtém a aproximação desta área através dessa fórmula h sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2. No próximo intervalinho, a gente utiliza os pontos x2, x3 e x4. Então, como é que a gente encontra a área? A gente soma, né? F de x2 mais 4f de x3 mais f de x4 e multiplica por h sobre 3. A regra de Simpson tem uma necessidade aqui na hora de construir a partição, que a partição na regra de Simpson tem que ter um número de pontos ímpar. Então, n mais 1 tem que ser ímpar, ou seja, o n é par. Tá? Bom, quando a gente faz a soma total desses termos, a gente percebe o quê? Que a fórmula vai ficar assim, ó. Aí fala, professor, como é que sai essa fórmula aqui? Bom, se a gente perceber, a gente vai perceber o seguinte, ó. O primeiro e o último termos, né, o avaliado aqui e aqui, vai aparecer uma vez só. Então, o primeiro e o último a gente coloca como f de x0 mais f de xnh dividido por 3. Agora, vamos ver o seguinte, ó. Quando eu faço a soma, por exemplo, do I1 com o I2, eu vou fazer a soma, tá? Vamos somar ali, quando eu vou somar isso aqui. Então, aqui vai aparecer kfx1, f de x2, o último termo deste elemento aparece aqui e aqui, ó. Perceba que é par, ó, o índice, começando em 0, o índice é par. No próximo, se eu fosse colocar um próximo aqui, ficaria h sobre 3, né? Mais, né? Seria f de x4, porque repete o último, mais 4f de x5, mais f de x6. Então, a gente percebe o quê? Que os pares, os índices pares aparecem duas vezes, os índices ímpares aparecem apenas uma vez, mas tem um 4 multiplicando. Então, quando eu fizer a soma total, os índices ímpares internos vão aparecer com 4 aqui. Ó. Então, 4, f de x, 2i mais 1, porque um número ímpar é representado assim, 2i mais 1 ou 2i menos 1, né? Aqui é porque eu quero primeiro x1, então eu coloco 2i mais 1 e começo com o índice 0. Então, por exemplo, quando o i for igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 1. Então, já encontro o f de x1, tá? E vou assim sucessivamente fazendo a conta. E os índices pares internos, o primeiro é este aqui. Vai aparecer com 2 multiplicado, então vai ficar 2f de x2i mais 2, então perceba que o primeiro elemento é x2, né? Então vai ficar 2i vezes 0 dá 0 mais 2 dá o f de x2 corretamente. Então esta aqui é a fórmula de Simpson, tá bem? Bom, após essas fórmulas aí, que são fórmulas que é mais ou menos direta, né? A retângulo e trapézio é bem direta, de Simpson é mais ou menos direta, né? Ela sai de uma construção usando uma partição. A gente tem um método que é um método mais fino, né? Mais poderoso e mais diferente, né? Então, o método agora é o método da quadratura gaussiana. Esse método aí, ele é concebido originalmente para um domínio, para intervalo menos 1 em 1, tá? Então, a gente constrói o método no intervalo menos 1 em 1. Aí você fala, professor, mas se eu tiver um intervalo diferente do menos 1 em 1, um intervalo AB qualquer, aí a gente faz uma mudança de variável para levar o intervalo menos 1 em 1 até o intervalo AB. Então não tem problema. Então a gente faz a dedução primeiro no intervalo menos 1 em 1 e depois a gente leva para o intervalo AB mais geral. Bom, então imagine que eu queira fazer essa integral desta função aqui, no intervalo menos 1 em 1.
A quadratura gaussiana é isso aqui, tá? Até eu vou ter que colocar um M aqui para ficar diferente. Então, na quadratura gaussiana, a gente faz o quê? A gente troca essa integral, aproxima, né? Então, essa integral é aproximadamente igual, tá? A soma de índices indo de 1 até um M qualquer aí, tá? De pesos. Então, esse WI aqui é um peso e o XI é um ponto de avaliação, tá? Tanto o WI quanto o XI, ou seja, tanto o peso quanto o ponto de avaliação, a gente não tem um controle prévio. Eu não obtenho geometricamente. Como é que eu obtenho ele? Eu vou fazer algumas hipóteses sobre a minha função e sobre a minha integral, tá? Então eu vou forçar alguma barra para acontecer para a gente definir quem são os WI e os QCI, tá? Então, por exemplo, se eu usar m igual a 1, tá? Aqui eu troquei para m, eu vou ter só o I1, né? Igual a 1. Então, eu vou ter um W1 e um F de XI1. Então, eu vou precisar definir quem é o ponto, o peso W1 e o ponto de avaliação XI1. Então, já vai guardando aí. Eu tenho 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade. Quando eu tenho 2 graus de liberdade, o que eu consigo forçar que a minha quadratura faça? Eu consigo forçar que ela integre de modo exato um polinômio de grau 1, tá certo? Para m igual a 2, tá? Eu vou ter um i igual a 1 e 2, né? Então, eu vou ter o W1, o W2, o XI1 e o XI2. Então, eu tenho um grau de liberdade de 4. São 4 termos que eu tenho. Então, se eu tenho um grau de liberdade de 4, eu consigo forçar que o polinômio integre de modo exato, que o polinômio, não, desculpa, que a quadratura integre de modo exato um polinômio de grau 3. Tá? Aí você fala, professor, para m igual a 3, para m igual a 3, eu vou ter W1, XI1, W2, XI2, W3, XI3. E eu consigo o quê? Eu consigo que o método de Gauss, a quadratura gaussiana, integre de modo exato, no intervalo menos 1 e 1, um polinômio de grau 5, tá? Então, por exemplo, se você quiser integrar exatamente um polinômio de grau 9, você fala, tem uma função, um polinômio de grau 9. Quantos pontos você teria que usar? Então, você teria que usar 10. Então, seu m teria que ser igual a 5. Então, se seu m fosse igual a 5, você consegue integrar de modo exato um polinômio de grau 10 no intervalo menos 1 e 1. Olha que legal, tá? Olha que coisa interessante e útil aí para se trabalhar. Bom, uma coisa interessante aí, né, é que esses valores de XI aí já estão tabelados, tá? Eu vou mostrar a tabela aqui com alguns valores desse XI aqui, que eu deixei na apostila, tá? Então, por exemplo, ó, para ordem 1, o XI é igual a 0 e o WI igual a 2. Para 2, né, o índice 2, eu tenho esses pontos, menos 0,57, mais 0,57, Isso aqui é raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3 sobre 3. E os pesos 1 e 1. Para a ordem 3, deixa eu até aumentar aqui, dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Opa, exagerei. Não dá para ver. Deixa eu diminuir um pouquinho, está muito grande mesmo. Um pouquinho, 175, tá bom. Então, para a ordem 3. Ordem 3 é aqui, ó. Esses aqui são os pontos de avaliação, menos 7745, 0, 7745, os quebrados aí. Para a ordem 4. E o peso são esse aqui, ó. Peso 0556, 088889, 0556, tá? Aí tem os de 4, né? Ordem 4. São 4 pontos para avaliação e 4 termos aí de peso. Até 6, ó. Coloquei até 6. Isso aí é tabelado, você acha uma tabela aí com muitos termos. Tá bem?
Vamos fazer um exemplo para aplicar o método da quadratura gaussiana. Olha, vou utilizar o método da quadratura gaussiana para integrar a função cosseno, tá bem? Olhando lá na minha tabela, com 3 pontos, os pontos são esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Se eu consigo copiar. Ó, esse aqui são os pontos de avaliação, beleza, veio. E os pontos e os pesos, ó, esses são os pesos, tá bom? Então vamos lá, ó. Então isso aqui são os QSI. Então o QSI 0 é esse primeiro ponto aqui, ó. Então esse aqui é o QSI 0, QSI 1, QSI 2. Esse é o W0, W1, W2, tá certo? Então, a integral da função de menos 1 até 1 de cosseno de x dx, ela vai ser aproximadamente o quê? O W0 vezes o cosseno de x0. Então, vai ser esse valor aqui vezes o cosseno avaliado neste ponto, mais o W1 vezes o cosseno de x1. Então, vai ser este valor vezes o cosseno avaliado em 0, mais o W2 vezes o cosseno de x2, que vai ser este valor vezes a função avaliada nesse ponto, tá? Vamos lá no Scilab fazer a continha. Bom, então voltando a conta aqui, então a conta vai ficar assim, né? Ó, W0, que eu já avaliei aqui, né? Já coloquei aqui, então vai ficar W0 vezes cosseno de Q1, também já escrevi isso aqui, olha lá, quanto está feita, mais W1 vezes cosseno, não é 0, né? É W0 não, é W1, W2, W3, já vou arrumar aí. W1 cosseno de Q2 mais W2 vezes cosseno de Q3. Troquei aqui o índice, mas beleza. Ele não sabe quem é W2. Espera aí, W2 eu não defini. Defini o W0. Defini W3 e não defini W2. Vou começar de novo então, ó. Na verdade o meu W0 é este valor. Então este valor aqui. Então vai ficar, ó, W0, W1 tem, deixa eu conferir o W1 0,88, tá? E o W3, já pulou para W3, beleza. O QSI1 é o menos 0,77, que é o valor que a gente tinha lá. Tá aqui, ó. Opa. Menos 0,77, uns quebrado. O QSI2, que é 2, tá? É 0 e QSI3, 0,77. Então, vamos lá. Então, W0 aqui é W3. A única diferença, então o valor deu 1,6830035. Vamos calcular exatamente a integral aí no intervalo de 0 e 1 para a gente ver se a gente obtém esse valor. Então, o valor, vou colocar o valor aqui, que deu aproximadamente 1,68300, tá bom? Se eu colocar 4 casas depois da vírgula, tá, até aqui tá bom, tá? Aproximadamente esse valor aqui. Vamos integrar agora a função cosseno. Então, a integral da função cosseno dx, intervalo menos 1 a 1, vai ficar menos seno de x, menos não mais, né? Entre menos 1 e 1, então vai ficar seno de 1 menos seno de menos 1.
A função seno é uma função ímpar, então o sinal vem para cá, né? Então, menos seno de menos 1 é a mesma coisa que seno de 1. Então, aqui vai ficar seno de 1 mais seno de 1. Só vale isso para função ímpar, tá? Então, dá 2 seno de 1. Tá bem? Não vale, por exemplo, se tiver um 5 aqui, eu não consigo tirar para fora. O sinal eu consigo. Tá bem? Vamos avaliar quanto que é a função seno no ponto 1, multiplicar por 2, só para a gente ver se a gente obtém. Então, vai ficar 2 vezes seno de 1. Olha lá, ó. O valor deu 16829, tá? Se eu fosse fazer a aproximação até a 1, 2, 3, quarta casa decimal, ficaria 16829. Se eu fosse fazer até a terceira casa decimal, daria igual as duas respostas, tá? Porque aqui deu 16830, ali deu 16829. Então você veja que deu, usando apenas o W até 3, né? W1, W2, W3, a gente obteve uma aproximação muito boa. Então isso aqui é aproximadamente 1,6829, tá? Então é bastante boa a quadratura gaussiana aí para encontrar integrais, tá? Só vou acertar os índices aqui, porque isso aqui agora é, ó, só para acertar o índice aí, ó. Então isso aqui é o xi1, aqui é o xi2, xi3, W1, W2, W3, 1, 2 e 3. Tá bem? Bom, aí fala, professor, o que eu posso fazer se eu estou no intervalo diferente do menos 1 e 1? Bom, se a gente está no intervalo diferente, no intervalo menos 1 e 1, a gente faz uma mudança de variável. Essa mudança de variável é uma transformação linear muito simples, tá? Já estou colocar a fórmula aqui direto para a gente fazer a conta. Mas é uma transformação linear muito simples, tá? Então, a fórmula da transformação linear aí que a gente tem fazendo a conta, a gente escreve essa integral assim, ó. Então, vai ficar um b menos a sobre 2. Então, se você está no intervalo AB qualquer, ó, então vai ficar p menos a sobre 2 vezes somatório de i até n, wi não muda. O que vai mudar é as funções de avaliação lá dentro. Então, ó, esse que se i é o valor tabelado, e aqui a gente utiliza a mudança de variável. Então, o que se i, você olha para a tabela, faz a transformação linear, ó, faz a transformação linear e acha um novo que se i e multiplica por wi, tá? Então vamos fazer o exemplo aí, vamos aplicar a quadratura gaussiana para a gente poder fazer a integral de 0 até 1 de e de x dx e depois de 0 até 1 de e de x quadrado dx. Vamos usar 3 pontos também? Então a gente aproveita esses valores que estão aqui, né? Então a gente pode utilizar esses pontos aqui só para copiar eles aqui, só para a gente levar lá, tá? Então vou copiar para a gente levar, que são esses pontos aqui que a gente vai usar, com 3 pontos são esses aqui. Então vamos lá. Então esse primeiro é o xi1, o segundo é o xi2 e o terceiro é o xi3. Então deixa eu apagar e escrever de novo, custa nada. Então ó, xi1, vou fazer em azul, melhor. Então xi1, xi2, xi3. E aqui vou apagar também. Então, W1, W2, W3. Então, ó, lembrando que os Ws não mudam. O que está aqui dentro muda o que se, tá? Então, vamos lá, o primeiro. Tanto um quanto o outro, a integral é de 0 a 1, tá? Então, a mudança para o que se é o mesmo nos dois, tá bem? Bom, então, vamos lá. Então, ó, o A é 0 e o B é 1, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, para o primeiro, então vamos lá, o xi0, o xi1
Não tem que ser 0, que se 1. Como é que vai ficar a mudança aqui para a gente jogar aqui na fórmula? Vai ficar b menos a dividido por 2. A fórmula é essa aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. B menos a dividido por 2, que se I, mais B mais A sobre 2. Essa é a fórmula. Então, o meu que se, a hora que eu for fazer a avaliação da função, eu troco o que se 1 por quê? Por essa mudança aqui. Então, a função aqui, ó, ela ao invés de ser avaliada diretamente no ponto que se I da tabela, eu faço essa mudança de variável aqui que eu vou fazer aqui nessa conta. Então, vai ficar o quê? Vai ficar B menos A, então 1 menos 0 sobre 2 vezes que se 1 mais B mais A dividido por 2, então é 1 mais 0 sobre 2, então aqui vai ficar que se 1 sobre 2 mais meio. Então a primeira vai dar isso. Então o que eu faço? Eu pego o valor que se 1, que é este valor aqui, divido por 2, já vou fazer a conta lá no Scilab, e somo com meio. O que se 2 é a mesma conta. É B menos A sobre 2, que é a mesma fator que está aqui, então vai ficar meio, né? Que se 2 mais B mais A sobre 2, que é o mesmo fator, que é meio. Então, o legal nessa mudança é depois que você acha o fator no primeiro, todos os outros são iguais. E o que se 3, vou trocar por 1 meio de que se 3 mais meio. O que se 2 é até fácil da gente identificar, por quê? O que se 2 é 0, então vai ficar 0 vezes meio mais meio vai dar meio. Tá? Agora, o que se 1 e o que se 3 a gente tem que fazer a conta. Os W's não mudam, tá? Continua sendo o mesmo. Então vamos lá, para poder fazer a conta da integral da exponencial de x entre 0 e 1. Então a fórmula vai ficar b menos a sobre 2, então b menos a sobre 2, esse mesmo fator aqui a gente já viu que é meio, vezes essa soma aqui. Então vamos lá. Então a integral de 0 até 1 de e de x dx vai ficar o 1 meio de W1 exponencial avaliada em que se 1 sobre 2 mais meio, mais 1 meio. Bom, o meio está multiplicando todo mundo, a gente vai tirar ele para fora aqui, ó. O meio vai estar multiplicando, o meio vai estar multiplicando todo mundo, então eu vou tirar ele para fora, então aqui vai ficar mais W2 exponencial de que se do que se 2 é fácil, que é exponencial de meio, mais W3 exponencial de 1 meio de que se 3 mais meio, certo? Então essa conta que a gente tem que fazer. Vamos lá no Scilab, avaliar e depois a gente compara com o valor exato. Bom, então voltando a fazer a conta aí, ó, então vai ficar o quê? Para a gente achar a integral. Então vai ficar meio, então é 0,5 vezes W1, que agora eu já arrumei, tá? W1 vezes exponencial de que se 1 sobre 2, então que se 1 dividido por 2, mais meio é 0,5, mais W2 vezes exponencial de 0,5, mais W3 vezes exponencial de que se 3, que é o que se 3 dividido por 2 mais 0,5, tá? Então a resposta deu 17182.810 para essa integral dessa função. Vamos calcular a integral exata para a gente comparar o valor da integral aí. Vou pôr uma página a mais aqui.
Então, a integral exata da função exponencial de x², tá? Deixa eu aumentar aqui, só para poder fazer a conta. A integral exata da função exponencial de x², né? Integral de 0 até 1 e de x dx, é igual a e de x avaliado entre 0 e 1, que vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0, ou seja, e menos 1. Vamos fazer a conta para a gente ver quanto que vai dar. Então, e menos 1, colocando aqui o Scilab de novo, então exponencial avaliado em 1 menos 1. Olha que beleza de aproximação. Olha, a aproximação do método de Gauss com 3 pontos, ele deu o valor exato da integral até 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta casa decimal após a vírgula, tá? É claro que aqui, se eu fosse fazer a aproximação, eu trocaria para 2, tá? Mas se você fosse fazer um truncamento, só de olhar para a sua aproximação, você teria que os dígitos são iguais até a sexta casa após a vírgula, tá? Então, muito boa a integral. E vamos usar agora para poder fazer a integral de e de x², que não tem como a gente comparar com o valor da integral exata, porque a gente não sabe fazer a conta. Uma vantagem aqui, ó, o mesmo intervalo de 0 até 1. Então, os pontos são os mesmos, os pontos são os que cis são os mesmos, os pesos são iguais, tá? O que vai mudar mesmo é só a função. Então, a integral de e de x², eu vou até copiar, vou fazer uma preguiça aqui, ó. Tá bem? Vou copiar aqui, vou levar lá, porque a única diferença vai ficar... Então, vamos lá, deixa eu levar aqui para poder fazer a conta. Olha, a integral, o negócio ficou meio feio aqui do lado de fora aqui. Aqui não ficou muito bom. Então vai ficar o quê? E de x², né, essa função. Então vai ser a função, o mesmo ponto, aqui vai ter um quadrado, né? Aqui vai ficar meio elevado ao quadrado. E aqui meio, que se 3 mais meio, isso tudo elevado ao quadrado. A única diferença é que aí é o quadrado, mas os pontos são os mesmos que o anterior. Então, para a gente encontrar os pontos de avaliação, a transformação é a mesma, o peso não muda. Tá? Então, vamos lá no Scilab para poder fazer a avaliação. Bom, então a função que a gente tem, essa função aqui o quadrado, né? Estou usando a mesma que eu tinha, que é a da exponencial que eu tinha. Que eu vou fazer aqui, eu vou elevar ao quadrado dentro. Com parênteses a mais aqui, ó. Elevo ao quadrado. Tá? Ó, com parênteses a mais aqui para poder elevar ao quadrado. Opa. Elevo ao quadrado. E elevo ao quadrado. Tá aí. Então, esse é o valor da integral pelo método da quadratura gaussiana. Um comentário aí que vale a pena a gente fazer é o seguinte. Aí você fala, professor, e se eu tiver, por exemplo, um intervalo muito grande, por exemplo, integrando de 0 até 5.000, vale a pena a gente fazer essa transformação de variável? Como é que fica a melhor forma aí para a gente poder fazer a integral? Neste caso, vale a pena a gente fazer o quê? A gente faz uma partição do intervalo. Então, imagine que você tem um intervalão grandão para você fazer a conta. Aqui eu estou fazendo um desenho, só um desenhinho. Mas o que você pode fazer? Você pode criar uma partição, aí não precisa ser tão fina a sua partição, ou seja, os pontos, o H não precisa ser tão pequeno, você pode pegar um H relativamente maior,
E aí você aplica a quadratura gaussiana em cada um desses intervalinhos. Então, por exemplo, ao invés de integrar de A até B, você integraria de A até x1, a função f de x, então utiliza a quadratura gaussiana aqui. Por exemplo, imagina que é 5.000. Então uma função grande aí. Então você faz o seu h igual a 1, por exemplo. Então você integra de 0 até 1, aplica a quadratura gaussiana de 0 até 1. Depois, de 1 até 2, aplica a quadratura gaussiana de 1 até 2. Depois de 2 até 3. No final, você vai ter um monte de quadratura gaussiana que você aplicou em cada intervalinho, depois você soma todos esses valores. É óbvio que você vai fazer na mão, né? Não vai fazer na mão. Você vai implementar isso no computador para poder achar a resposta bem. Então dá para trabalhar em regiões do tamanho que a gente quiser e a gente cria uma partição para colocar lá dentro. Não vale a pena, por exemplo, se eu estou usando do intervalo de 0 até 5.000, utilizar, sei lá, W igual a 100, porque às vezes é muito mais custoso você trabalhar com W igual a 100 do que você criar essa partição, quebrar, porque é muito fácil de você implementar. Imagine que você implemente para um intervalo de 0 até 1, então, tamanho 1, com 3 pontos, estender isso aí para 5.000, de 0 até 5.000, é fácil, tá? Muito fácil a criar essa partição aí e fazer essa mudança de variável. Porque a mudança de variável é imediata, tem uma transformação rapidinha. Melhor do que ficar usando muito ponto, tá? Também dá para a gente trabalhar com integrais de dimensão maior, dimensão 2, 3 e assim sucessivamente. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar já um comando dentro do Scilab, tá? Não vou fazer a extensão disso para a dimensão 2, mas no comando lá do Scilab que a gente vai utilizar, obviamente ele vai usar alguma dessas técnicas aqui, muito provavelmente a quadratura, dá para a gente fazer a integral em regiões de dimensão maior. Um detalhe importante aí é que o método que a gente vai usar implementado ali, ele trabalha sempre com regiões que são regiões retangulares. Mas existe a possibilidade, não aqui, não sei se no Scilab tem, deve ter, mas deve ser um pacotinho, algumas funções separadinhas lá, no qual é possível trabalhar em regiões gerais, criando uma triangularização. Então, por exemplo, dá para aplicar a quadratura gaussiana em dimensão maior? Dá. Dá para trabalhar com a quadratura gaussiana tanto em retângulos quanto em triângulos. Então cria-se uma partição de triângulos aqui, ó, em regiões assim mais gerais. Tem um monte de triângulo lá dentro, então dá para a gente calcular a integral de uma função em uma região bem geral desse tipo aqui. Tá? No Scilab eu não sei se existe recurso para trabalhar com isso aqui diretamente, mas para regiões assim, ó, regiões retangulares, a gente consegue, porque daí é muito fácil. Em regiões retangulares é fácil de você identificar os seus retângulos, tá? Então você cria uma partição na direção x e uma outra na direção y, tá? Então para achar esse conjunto retângulo aqui, a gente faz o produto cartesiano entre os índices da partição em x com os índices da partição em y. Então é bem tranquilo. Vamos lá no Scilab ver a aplicação da integração diretamente num comando. Bom, então voltando aqui no Scilab, olhando aqui para o Scilab, o comando, né, para a gente descobrir qual comando que a gente vai usar, né, às vezes a gente está em dúvida, a gente vem aqui no Scilab, no Help, a gente digita aqui, sei lá, integral, e vai procurar. Obviamente tem vários aqui de integral, não são todas aqui. Essa aqui, ó, que é a integral, que faz o cálculo da integral. Como é que a gente utiliza ele, né? Então o help ajuda bastante a gente compreender o que a gente quer para poder fazer o cálculo e aplicar. O comando que a gente vai usar é esse intg, intg tudo minúsculo. O A é o primeiro ponto, o B é o último ponto da integral e F é a função, tá?
No Scilab ou no MATLAB, a função em geral é definida num arquivo separado, tá? Aqui eu defini a minha função, a minha function, aqui, ó. Então eu criei a minha function, aqui eu vou fazer o primeiro exemplo, que é a função exponencial de x. Então eu criei um arquivo, dei um nome para ele de função, e aí eu dei qual função eu quero, que é a função f de x, tá? A gente cria desse jeito, né? Function, f, que é a saída, é o nome da função aqui, que a gente dá para dar qualquer nome que você quiser. Chamei de função. Coloquei primeiro exponencial de x, e aí fechei a função. Salvei, e aí para a gente poder rodar, a gente tem que vir aqui no file, executar, pegar a função e executar ela aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Então o comando, vamos calcular a função que é exponencial de 0 até 1 da função. Pronto, deu 1.7828188. Então você veja que essa aqui deu o valor exato da integral. Tá? Vamos voltar lá com a integral. Essa integral aqui vai ficar exponencial de 1 menos 1. Olha lá, deu o valor exato. Vamos fazer um intervalo maior? Vamos fazer até 2? De 0 até 2? Então, de 0 até 2 deu esse valor. Ó, o valor exato da exponencial. Fazendo a conta, é só trocar aqui por 2, né? Olha lá, veja. Deu o valor exato. Vamos pôr um número maior aqui, vamos pôr 10. A função exponencial tem um problema que ela cresce muito rápido, então pode chegar um momento que a integração pode ter problema, tá? Então vamos lá. Ó, vamos pegar o valor exato, 10. Olha lá, veja. Deu o valor exato. Vamos pôr 100 ou isso, 100 ela não reclama. Vamos pegar o valor exato agora. Aqui 100. Olha lá, viu? Então, o valor da exponencial pela integração e o valor exato está dando exato, tá? Então, o comando é esse integer 0, 100, função. Vamos trocar a função lá, vamos lá, eu coloquei a função, vamos pôr uma função exponencial de x quadrado. Ó, põe um quadrado aqui, tá? Salva, esquece de salvar, vem aqui, executa e põe para rodar de novo, tá? Vamos executar. Então, vou fazer integral de 0 até 1. Ó, da função deu 1.42517. Aquela nossa, não sei se você lembra, a última que a gente fez, a conta, que é essa aqui, ó, 05, aqui deu 146, ó, o nosso que a gente fez aqui, a última foi essa aqui. Então, deu 1.462. Então, até aqui, ó, bateram as duas. É claro que aqui eu confio muito mais nessa aqui, né, do comando, porque ela é muito mais precisa, tá? Se a gente quiser trabalhar com intervalo aqui de 0 até 2, pode, intervalo negativo, menos 4 até 2, pode, olha lá. Então, essa função dá para você colocar qualquer intervalo aqui que não terá problema. É bom, qualquer intervalo não. Você, por exemplo, por 400, provavelmente deu infinito, tá? Vai reclamar, porque o valor vai ficar muito grande mesmo, vai ficar exponencial de 400 elevado ao quadrado, tá? Então pode dar esse problema na hora de fazer esse comando. Vamos colocar uma outra função lá, né? Vamos pôr uma função, por exemplo, x elevado ao cubo mais cosseno de 3 vezes x menos seno de 45 vezes x elevado à quarta. Imagine que eu dei essa função aqui, tá? Então vamos executar a função, pá, executada, feita. Vamos fazer a integral, por exemplo,
de 0 até 4. Bom, ele está reclamando aqui. Deixa eu ver se a função está bem definida. Tá. De 0 até 1. De 0 até 1 ele aceitou. De 0 até 2. Aceitou. De 0 até 3. De 0 até 4. Aí ele reclama que o máximo número de subdivisões foi obtido. Aqui, o que a gente pode fazer, o que ele está dando para sugestão aqui, muito provavelmente está fazendo isso porque essa função que eu coloquei, ela tem um comportamento que varia muito rápido, tá? A função essa função ela tem uma variação muito rápida. Então, aqui nesse método, ele está utilizando subdivisões para encontrar a integração. Então, a sugestão que ele deu foi o seguinte: aqui eu consigo integrar de 0 até 3. Ele falou, divide o intervalo, a divisão do intervalo pode ajudar. Então, eu integro de 0 até 3, acharia o valor. Depois eu integraria de 3 até 6. 6 ele não deixou. 5. Ele não permitiu. 4. Bom, até 4 ele foi. Depois a gente iria, por exemplo, de 4 até 5. Ó, já reclamou, tem que 4,5. Tá? Então a gente vai trabalhando, dependendo da função, a gente tem que trabalhar, né? Vai dividindo o intervalo para a gente conseguir achar a nossa integral. E aí a pergunta e para a dimensão mais alta, a gente conseguiria aplicar a integração? Consegue, tá? Então vamos lá. Bom, e aí como é que fica então a integral em duas dimensões? Bom, então se a gente quiser, vai lá de novo no help, tá? Digita aqui, sei lá, integral, de novo, e a gente procura, ó, int2d, tá aqui, ó, essa aqui é o comando. Então, o que a gente passa para o int2d? Eu passo as coordenadas x, y e a função. Muito parecido com o anterior. Só que aqui é possível a gente integrar regiões que são um triângulo só, tá? Não triangularização, mas um triângulo só. E como é que a gente escreve um triângulo? O triângulo, quando você vai fazer o desenho de um triângulo, por exemplo, ó, imagina que você tem um triângulo aqui, tá? Um triângulo aqui em R2. Então você pega um triângulo aqui que tem coordenada 0, 0. Esse ponto, por exemplo, aqui é 0, 1 e coordenadas 1, 0. Tá? Então esse triângulo aqui, ele vai ter as coordenadas x 0, 1, 0. Então x a gente escreve assim, ó, 0, 1, 0, põe uma linha aqui, porque é a forma como é representado, na forma de pé. E o y, para os mesmos pontos, vai ficar 0, 0 e 1. Ó, 0, 0 e 1. Então a gente escreve desse jeito. Então, se a gente quiser fazer essa integral aí, nesta região, eu já escrevi aqui, né? Então, o x vai ficar 0, 1, 0, ó, 0, 1, 0, linha. Tá vendo que fica de pé. O y, que eu também já escrevi, 0, 0, 1, linha, tá aqui. E o comando é este aqui, ó. É o x, o y. A função que eu quero fazer a integração agora, eu defini uma nova função, agora dependendo de duas variáveis. Eu chamei a função de função 2, de coordenada x e y. Aqui eu estou dando um primeiro exemplo muito fácil, que é o paraboloide x² mais y², tá? Depois a gente coloca um outro exemplo aí. Então eu venho, defino a função, salvo. Para poder fazer a conta eu venho aqui, executo, ó, função 2, executei. E aí o comando é este aqui, ó, é int2d xy, que são as coordenadas de x e y na função 2. Então, a integral naquele triângulo que eu desenhei deu 0,2.
16,667, tá? São uns quebrados aí, né? Isso é uma dízima com certeza absoluta. Você fala, professor, mas se eu quiser calcular, fazer integral numa região quadrada, por exemplo, numa região retangular, aqui, ó, deixa eu pôr uma página a mais. Se você quiser mudar o triângulo, pode, o teu triângulo poderia ser assim, ó. Tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, é só olhar as coordenadas novas aí que você quer. Qualquer que seja o triângulo, você consegue montar fazendo daquele jeito. Por exemplo, fosse menos 1, menos 3. Aqui 3 e menos 4. E aqui os dois positivos, sei lá. 2 e 9. Tá? Então ficaria o quê? O x menos 1, 3 e 2. Não põe vírgula não, desculpa. 3 e 2, linha. E o y menos 3, menos 4 e 9. Tá? Ficaria assim. Mas se eu quiser uma região retangular, professor, dá para trabalhar? Dá. Se você tiver uma função, por exemplo, definida nesse retângulozinho aqui, ó, de menos 3 até 3 e o y de menos 1 até 1, é a mesma função, como é que a gente passa esses valores aí? Então o comando é o mesmo, então aqui é até mais fácil, ó. X de menos 3 até 3, o y de menos 1 até 1. Pronto. Faz a integral dessa função e para essa função, para esse intervalo aí, deu 40. Depois confere lá na mão para ver se dá exatamente este valor da integral, tá? Então provavelmente vai dar certo, não vai ter problema nenhum. Vamos trocar a função. Por exemplo, sei lá, uma função aqui, ó, cosseno de x quadrado mais y quadrado mais exponencial de x quadrado vezes y, tá? Vou salvar aqui, vem aqui, executa, função 2, vamos lá, ver se consegue calcular a integral. Reclamou já, porque provavelmente a região aí não... tá reclamando, ó. Função complicadinha para ele. Pôr de 0 até 1, de 0 até 1. Ó, de 0 até 1, de 0 até 1 ele fez a integral. Tá? Agora de menos 1. Vamos pôr de menos 1 até 0, ele fez... aqui ele reclamou. Na coordenada y negativa ele está reclamando. Deixa eu ver aqui se tem algum problema com a coordenada y negativa. Ah, tá. Porque o x, se a coordenada y for negativa... não sei. Por que ele está reclamando com a coordenada y negativa? Exponencial de um número negativo quadrado vai dar até um valor pequeno. Tá? Não sei por que ele reclamou. Beleza. Aí, professor, dá para trabalhar com a integral de R3? Também dá. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Bom, o comando aqui para integração de uma função em R3 é um comando muito parecido, que é o R2 era o int 2D, tá? Que a gente fez a integral. O outro é o int 3D, tá? Só que aqui tem um detalhe, né? A hora de definir a função. A gente não pode definir a função de qualquer jeito. Então a função de 3 dimensões aqui não dá para ser qualquer função, tem que ser função específica onde a gente traz junto x, y e z. Então, por exemplo, eu posso fazer para x, y e z vezes x, y e z, por exemplo, né? X quadrado, y quadrado, z quadrado. Mas uma função x quadrado mais y quadrado mais z quadrado não consigo, tá?
Então essa é a forma que tem que ser passada. Esse num fun aqui é para definir qual o número de funções que eu tenho. No caso aqui ele vai entrar como 1, né? Se eu tenho uma função, para poder fazer a integral, tá? Então eu defino desse jeito, não é para qualquer função, mas dá para usar o comando. Então venho aqui, salvei como função F3, venho aqui, executo, ó, função F3, e venho aqui e rodo, né? Então dou coordenada x de 0 a 1, y de 0 a 1, z de 0 a 1, função fun3 d1 para esse intervalo, para essa função aí. Aqui deu 8, né? Esse intervalo aqui, essa função dá 8. Bom, então é isso, né? Então esses aqui são alguns comandos interessantes que a gente pode trabalhar para trabalhar com função. Detalhe importante é o seguinte: quando a gente trabalha com método de quadratura, a gente está integrando funções específicas, tá? Mas, por exemplo, né, imagine que a gente encontre faça um experimento, tem um conjunto de dados, e esse conjunto de dados a gente quer encontrar a integral abaixo dele. Então, eu sugiro, né, aqui no Scilab tem um comando que também trabalha com isso, tá? Que dá para trabalhar com integral de dados, um conjunto de pontos, mas eu sugiro também uma possibilidade é fazer a interpolação desses pontos. Então você acha a função interpolada e integra essa função interpolação, que é uma possibilidade também, que você pode trabalhar com elas, tá? Bom, então é isso. Então tá. Obrigado.